Dessa forma, a gente vira a página e chega ao capítulo final do Raio-X. A pergunta que abre o Raio-X focado no esporte é se há uma luz no fim do túnel. Irmão, qual foi o prompt nesse aí? Nesse momento, nós enxergamos, Cássio. Ali é a escapatória, é isso? Eu achei que ali era o inferno mesmo. Ali tá... Ali é o luz no fundo, só é o abismo mesmo. Que ali era o final do negócio. Era a série B. Ali é um aparecendo o Tártaro. O Tártaro lá na mitologia grega. Veja, e a turma do Fortaleza, Minhoca, acha que a gente pega pesado quando diz que estava chatinho em 2022. Vê o tamanho do que a turma cria aqui. É o seguinte, Cássio. Um carro rubro-negro caminhando em um túnel escuro e com várias pessoas vestidas de vermelho e preta. Esses são os torcedores que morrem. Esses são os torcedores que morrem na margem de erro de cada pesquisa. É isso aí. Exatamente. Pessoas desesperadas, que talvez tenham sido pessoas um dia e nas últimas semanas deixaram de ser pessoas, em completo desespero. Mas há uma luz no fim do túnel. Porém, deve ser de Caronte para levar. De longe, essa luz no fim do túnel nada mais é do que um trem vindo na contramão. A porta da B é... Esse é o prompt, Cássio. Esse foi o prompt que o Sora desenvolveu. Fred, o bloco do esporte tem sido cada vez mais fácil. Porque a gente achou o caminho, meu irmão. Quem não achou foi o esporte, mas a gente achou... Precisa ganhar um jogo. Se não ganhar um jogo, não adianta fazer conta, tu mostrar, mas não sei quantos escaparam com 2 pontos na rodada. Mas, meu irmão, em algum momento todo mundo ganhou. Nunca, até a Chapecoense, a pior campanha da história, teve uma vitória, mas ganhou. Enquanto o esporte não conseguir essa vitória, simplesmente não... O ponto para mim é muito mais importante o seguinte: será que ganha domingo? O Bahia vai jogar com um time reserva já em Porto Alegre para na quarta-feira pegar o Inter. Eu acho que assim, eu não vejo, falando da Vera, tomara que o Inter venha com reserva, que pelo menos teria alguma chance de ter pelo menos jogo. Mas assim, eu acho que isso é o que deve acontecer, porque me parece improvável que o Internacional saia, apesar de não ter vencido contra o Mirassol, que foi ruim para o esporte, duplamente ruim. Porque o Mirassol pontuou, o Mirassol que seria um concorrente. Perceba que eu uso já o futuro do pretérito. O Mirassol que seria um concorrente e porque não deixou o Inter tão confortável no Brasileiro para poder botar uma escalação reserva. Mas se o Inter ignorar isso e pensar só na Libertadores no jogo contra o Bahia, eu acho que o Inter vai mandar um reservaço para o Recife, porque senão ele vai estar desgastando, enquanto o Bahia, detalhe, o time do Bahia já vai estar em Porto Alegre e nem lá em Porto Alegre o Bahia vai jogar com o time principal, não deveria jogar com o time principal contra o Grêmio. Aí o Internacional está atravessando o Brasil, de Porto Alegre para o Recife, e voltar e ainda fazer um jogo à Vera. Assim, não acho que isso vai acontecer. Se for dessa forma e o Inter colocar uma formação mais alternativa, que dê alguma chance ao esporte, talvez seja a última da última, irmão, o último life. É o último life do esporte, assim. Porque de vencer uma partida para ter qualquer conta. Porque no fim das contas vai ter alguns vai ter alguns confrontos diretos. Se o Vitória empata com o Santos e o Sport ganha do Internacional, o absurdo estaria ali a 5 pontos do 16º, talvez. Claro, ainda tem um Grêmio para jogar com o Bahia, mas assim, não é uma conta. Se o Sport ganhar o jogo, não é uma conta absurda, que apesar de tudo, ganhando um jogo na... Que rodada? Vai ser a 10ª, né? 10ª. Ganhando um jogo na 10ª rodada, o primeiro jogo, você conquistar a primeira vitória na 10ª rodada, e de repente não ser um absurdo que a matemática o coloque a 5 pontos do 16º, assim, mostra que é a última cartada para não desgarrar tanto. Agora, se o time
se o time tem alguma capacidade, Fred, aí essa semana não sei não. Não sei o que é que Xabi Alonso planeja para domingo, não. Vamos trazer a primeira tela, Márcio. Que é uma tela que a gente já vem trazendo. Ela só vem perdendo opções. Isso que eu acabei de falar. Vai mostrar a tela. Mas é isso aí. Não, eu ia até falar assim que, na verdade, ele não é torcedor do esporte, não. Aí é Atlético Paranaense 2010 e Atlético Goianiense 2011. Atlético Goianiense, Aí a galera que já viveu esse momento. Entendeu? Exatamente, tá? É a pior campanha da história em 9 rodadas, pô. Assim, é uma reversão muito dura. Então vamos lá, né? Já não é mais a mesma tela que a gente ia ver, já que vocês trazem todos os assuntos ao mesmo tempo. Mas você não virou a tela, pô. Tu disse que ia mudar a tela, não mudou, Não, pô. Minhoca tinha uma observação antes, né? Aí Minhoca já trouxe outro assunto, vocês trouxeram outro assunto. E já que vocês trouxeram essa informação, pra gente não ficar aqui patinando, Márcio, traz esse ranking aí dos piores desempenhos da história, tá? Minhoca, pode explicar exatamente porque você acabou de citar Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Tá? O Atlético Paranaense tinha menos gols. Sport e Atlético têm campanhas idênticas, né? A Chapecoense tem quantos pontos, porra? A Chapecoense 2021. Meu amigo. A Chapecoense estava lá na frente. Ela demorou para ganhar. Ela foi ganhar na 20ª rodada. Mas tinha uns empates, viu, Cássio? Tinha uns empates. Tem uns empates aí, viu? Não tá nem... tem no mínimo 5 pontos, pelo que eu tô vendo aqui. É porque foi em 2020, foi? 21, né? Não sei se tem algum efeito ali de mudança de tabela. Curiosamente, a última vitória da história do esporte na Série A foi sobre a Chapecoense. Cássio. Ganhou lá na Arena Condá. O Timbuzinho de 2013, Cássio, tinha 7 pontos aí. 7. Atos. Em 2013, nenhum. Meu irmão, era só. Ninguém perdia tempo. A pior campanha da história, pior largada. Meu irmão, o Timbuzinho ele tava batendo, dando tacape na cabeça da turma. Aí uma hora perde. Aí uma hora perde a força. A questão é que o Sport perdeu a força na largada. Mas, Cássio, só lembrando, a Chape tinha 4 pontos. É porque eu acho que o Fred fez um recorte, mas talvez se aumentasse um pouquinho mais aí, pegaria. São as 10 piores né? campanhas. Isso. Mas é isso, é uma campanha das piores que já aconteceram numa largada de Campeonato Brasileiro, só comparando com 2 que foram rebaixadas, tanto o Atlético Paranaense como o Atlético Goianiense. Uma campanha essa que o Cássio estava lembrando, né? Para ganhar na 10ª rodada. E a única equipe que demorou tanto para ganhar o primeiro jogo e não conseguiu ser rebaixada, a gente já trouxe aqui das outras vezes, que foi o Ceará na 13ª rodada. Então, o Sport está numa situação que é daquelas que hoje se desenha para ser uma das piores. Como eu sou um pouco da linha do Fred, assim, já imaginando assim. Esses 2 jogos finais é que vão dar o tom de fato se a gente está vendo um dos piores times ou se é um time que vai ter aquela melhora, talvez não vai adiantar e tudo mais, e vai depender muito do que vai acontecer até essa pausa do Mundial. O que é muito determinante para mim, Mioca, que aumenta o tom de preocupação, é a piora sensível nos 2 últimos jogos. Isso é assustador. Nem tem desempenho. A piora sensível nos 2 últimos jogos, ela é algo muito grave, porque o Sport não teve visita da saúde, pô. Não teve visita da saúde para enganar. O Sport chega para essas 2 últimas partidas. Uma caveira chegando. O Sport chega para essas 2 últimas partidas jogando seu pior futebol no ano. O Sport de Antônio Oliveira é o pior Sport do ano. Não por acaso. E perdido. Não por acaso a gente viu no programa passado tantas associações aí ao novo Guto, né? Remetendo muito a Guto daquele recorte da Série B do ano passado. Só para a gente continuar trazendo os dados históricos antes de abrir o debate plenamente, também temos o recorte, né? Já que a gente fez lá no Ceará, a gente também tem os piores desempenhos da história do Nordeste, tá? Então, Atos, bota no silencioso, por favor. Os piores desempenhos da história do Nordeste. Depois do Sport, a gente tem o Ceará de 2018 e o Santa de 2006 com 3. Tá? O América de Natal de 2007 com 4. Fortaleza de 2022 com 5. CSA de 19, o Náutico de 2007
Sport de 2021 e Vitória do ano passado com 6 e o Bahia de 2012 com Fred, 7, tá? de 5 pontos para cima, todo mundo ou permaneceu ou caiu atirando. Ninguém caiu morto aí. O CSA caiu atirando, o Náutico... 2007, tá certo. O de 21 do Sport foi ser rebaixado na reta final, tanto é que a torcida até levou gente até no estádio, porque até reconheceu a entrega do time lá. Então, assim, nesse momento, o Sport tem que ter, no mínimo, uma vitória aí, para ser num recorte de, pelo menos, cair atirando. O que significa cair atirando? Competir o campeonato, jogar o campeonato. Porque não é o que o time vem fazer nesse momento, né? De 5 pontos para baixo, Cássio, um se salvou, 2 se salvou. O Ceará se salvou, na verdade. Né? Qual foi o outro? Não, só um. Pô, não, só se você considerar 5, Fortaleza, é porque 5 tá. Ficou na divisa, né? Não, porque o 5 eu botei se salvou. Eu parti do Fortaleza. Menos de 5, menos de 5. Só o Ceará. Esse Ceará se salvou, os outros nem revólver tinham. O Ceará, a gente já usou aqui, já trouxe a campanha do Ceará 600 vezes para a tela, só para a gente não deixar de fazer, Márcio. Já virou aqui uma parte do raio-x do esporte. Era o Vitória do ano passado, o Vitória do ano passado desgarrou da realidade do esporte, agora só tem isso daí, que é o Ceará de 2018. A gente percebe que o Ceará só começa a reagir de verdade na 13ª rodada. Fala, Minhoca. Eu não sei se você separou esse slide, mas talvez seja interessante mostrar. O Atlético Paranaense 2011, que é um desses que a gente cita como pior campanha, certo. Posso trazer? Eu acho que seria interessante trazer, porque ele mostrou uma evolução. Acabou sendo rebaixado, mas ele mostra ali um período de... É isso que o Cássio estava mencionando. Chegou a incomodar em um determinado momento. Chegou a ter uma recuperação no campeonato, porque ele larga muito mal também e depois acaba tendo uma leve melhora. Não é suficiente para evitar o rebaixamento. Mas seria também interessante trazer, porque eu estava dando uma olhada aqui na evolução dele também de 2011. A largada péssima. Com 42 pontos, né? Ele termina com 42 pontos. Ou seja, ele chegou a considerar uma margem ali de ainda brigar. Claro, não foi suficiente, mas houve uma recuperação. A questão é porque cada vez mais o esporte vai deixando tardio. O esporte até agora, 25% do campeonato, o esporte vai ter que jogar um campeonato de permanência jogando 3/4 do campeonato. Isso. Vai ter que fazer vai ter que ser um time de G10 para poder escapar. A conta mais básica já está todo mundo fazendo. Aquela conta básica. Eu não acredito, eu já estou muito descrente da permanência. Mas a minha conta não é essa mais, não. E da forma como está sendo o campeonato muito puxado para cima por muitos times de pontuação, eu acho que talvez a maior esperança do esporte seja uma baixa no rendimento. Assim, pô, ainda não apresentada, mas pode ser. Não parece que vai acontecer, não. Veja, talvez não aconteça pelo 16º, que talvez seja um pouco do que foi o campeonato inglês, embora lá seja Z3. O Z3 do campeonato inglês foi ridículo esse ano. Fez com que o 17º fica. O 17º não precisou de quase nada, não precisou de muito esforço. Então, porque só 3 naufragaram. Tipo, foi justamente a zona de rebaixamento. A questão é que tinha que ter uma a mais, né? Porque nesse caso, Sport, Santos, Juventude e talvez mais um, assim, a chance de ter uma zona de rebaixamento com pontuação baixa é considerável. Aí talvez nem precise um esforço muito grande do 16º lugar. Acho que o recorde negativo disso é do Ceará, né? Que escapou com 39. Isso. Eu acho que a Série A teve um momento agora recente até que passou por esse fenômeno de ter uma zona de rebaixamento com a pontuação bem baixa. Mas eu acho que a realidade agora não é essa, não. Acho que estamos mais com a tendência de voltar para aquela conta de 45 do que trabalhar qualquer coisa abaixo de 40. Então, Atos, o que eu estou dizendo é o seguinte, de repente o 16º fazer 45, sem precisar fazer 45, é isso que eu quero dizer, porque tipo, o 17º talvez não chegue nem perto de 44.
Márcio, traz o Atlético até- Paranaense de 2011. Traz o Atlético Paranaense de 2011, que Minhoca pediu pra gente trazer pra tela, tá? O Atlético Paranaense de 2011 é um time que só veio vencer na 11ª rodada. E nesse momento ele tinha os mesmos 2 pontos do Sport. A gente já mostrou aqui, aliás. Essa é a pior campanha de todos os times, porque só tinha 2 gols em 9 rodadas. Esse time Como escapou, Minhoca- velho. Não, esse time caiu com 42 pontos, mas caiu atirando, né? Caiu com campanhas Caiu que com poderiam ter 42 ficado em outros anos. Exatamente. O que pesou para ele foi a largada, né? A largada muito mal. E ele tem um recorte muito bom ali, que é justamente da 11ª, 17ª rodada, né? Ele ganha 4 de 7 jogos, só perde 1. É um recorte muito positivo. Que hoje a gente não consegue ver. Eu não consigo ver o Sport reagindo dessa forma, assim. Porra, ganhou 3 jogos, 4. Eu acho que ele tem que reagir ainda, primeiro voltar. É o que você falou. É um mantra, a gente repete isso todas as vezes. Tem que ganhar um jogo. Tá? Quando ganhar um jogo, o campeonato começa. Enquanto não ganhar um jogo, isso aqui é uma enorme repetição. Tá? E aí a gente vai para a tela, Mioca, pode trazer o comentário que você ia fazer, que é o que Cássio sugeriu. A gente tem as médias de pontuações históricas aqui. Tá? Nesse momento, Cássio, o Lanterna, que é o Sport, está 2 pontos abaixo da média. O 19º está 1 ponto abaixo da média. Mas o 16º está exatamente na média, que é o Vitória. Tá? Mas agora a média aí não é 45 pontos não, tá? A média aí são 43 pontos. Normalmente o 16º faz 43 pontos, não 45. Importante dizer, porque fica esse 45 simbólico na cabeça, tá do silencioso. Geralmente é menos. Não, Geralmente a média mesmo é 43. Nesse momento, que pelo menos siga na média. 43 pontos já é uma mão na roda aí, viu? 2 já tem, né? O 2 já tem. Eu trato como um desenho do esporte. Aliás, eu trato como um desenho do campeonato até aqui extremamente na normalidade. Eu acho que esse campeonato brasileiro ele está extremamente na normalidade. A única distorçãozinha dele é aquela que a gente trouxe lá dentro do Ceará no começo, que era o baixíssimo número de vitórias dos visitantes, tá? 14% só, que é muito abaixo da média. Vamos para mais uma tela, Márcio, do esporte, para a gente abrir a discussão. Porque, lembra, Atos, quando trouxe o Bahia, que eu falei, do esporte também tem largadas. O histórico do esporte costuma ser um histórico bom de largadas. Eu não tinha entendido, não. Pensei que tu tava falando do recorte do Bahia City. Não. Tô falando que o esporte também tem um histórico parecido ali com o do Bahia. É muito mais comum o esporte fazer largadas dignas do que essa que o esporte está fazendo. Tá? E, nesse momento, o esporte tem uma largada 3 vezes, repito, 3 vezes pior do que o pior esporte da história, que foi de 2021, nesse momento do campeonato. 3 vezes pior. E o que salta aos olhos, Cássio, é que o presidente comparou com uma campanha. Qual? Qual foi a campanha? Qual foi a campanha, Atos, que o presidente do esporte fez assim? Mas naquele ano... 2015 não, né? 2015. Ele citou O o jejum Celtinha de 11 palco, jogos. o Celtinha. A turma pensa muito no Celtinha. Pô. Faltam 2 jogos ainda. Assim. Pela diferenciado. lógica. 2015, Diego Souza voando. Ele 2015. falou porque em 2015 o Sport passou um recorte de 11 jogos sem ganhar. Empatando 6. No meio do campeonato, pô. No meio do Pelo campeonato. No amor meio do de campeonato. Deus. Foi esse Tu o ano não que o fez um presidente Celtinha escolheu diferenciado usar desse, como não. referência. É demais, né? É isso que chama muito atenção, porque a crise é absoluta. O Sport tem junto com os Atléticos Goianiense e Paranaense as piores campanhas da história do É como esporte. fala, a crise é até estética, pelo padrão. Você olhar para esse quadro aí e dizer assim, pronto, a gente tem aqui o raio-x do que é o esporte na Série A. Nas largadas. Das largadas dos últimos 20 anos. Vamos pegar exemplos aqui dentro das nossas próprias trajetórias para poder ver o que a gente vai fazer. Vamos pegar 2015? Não, pô.
Não! Aí o presidente cita 2015, é exatamente isso, assim. São frases, são declarações. Porque sabe por que ele citou 2015? Eu imagino, não é uma não estou dentro da mente dele. Por que ele citou 2015? Porque na cabeça dele, quando ele não, essa frase não é dessa semana, tá? Essa frase tem umas 2 ou 3 semanas. Quando ele citou 2015, indiretamente, ele está ainda pensando Que vai fazer no aquilo. sonho de um campeonato lá em cima. É foda. Porque senão ele não citava 2015. Então, assim, o Sport perde. E ele ainda vai buscar na história o ano que o Sport foi muito bem. Qual foi o melhor ano do Sport na Série A dos pontos corridos? 2015. Ele abriu lá, opa, aqui, ó, perdemos 11 jogos aqui. A ficha ainda não caiu, né? Caiu. Veja, essa declaração ela é de umas 3 semanas atrás, tá? Mas caiu. Caiu. Eu acho que caiu em alguns aspectos, porque no jogo passado, na verdade, no jogo contra o Cruzeiro, pela primeira vez a gente viu a Ilha do Retiro, desde que Yuri é presidente, e até talvez já tenham tido outros motivos, gritar xingamentos direcionados a ele no camarote. Isso nunca tinha acontecido. Pela primeira vez ele sentiu um coro todo direcionado contra ele. E é um E é termômetro difícil. muito espontâneo, porque não tem imaginar. ninguém dizendo ali, ó, vamos xingar Yuri, não tem ninguém na rádio, tá transmitindo ao vivo falando, ó, o presidente é um absurdo, o cara do rádio não tá falando do jogo. É um sentimento espontâneo que surge na torcida. E que é de difícil identificar imaginar não que- ter a cada jogo que o Sport não vence dentro de casa. Exatamente. É, Porque- isso aí tem um peso grande, Fred, porque essa semana, quer dizer, perto do ocorrido, eu estava conversando com um antigo cartola, que ele é amigo de Yuri, e ele estava citando, rapaz, Yuri aí recebeu uma pressão da porra. Então, veja que o entorno de Yuri vai dizer para ele, meu irmão, eu vi o que aconteceu com você, né? Então, a ficha deve ter caído exatamente ali no jogo do Cruzeiro mesmo, por causa dessa pressão. Eu acho que ali foi muito determinante, porque já tinha mudado o treinador, era um jogo para distensionar, acontece todo problema que aconteceu, e ali a gente viu um tensionamento muito grande, tá? A gente tem uma última tela do Sport. Eu vou abrir o debate ainda, obviamente. Como a gente entrou nas telas, eu estou meio que passando o quadro todo para o debate fluir, que é o que Cássio trouxe lá na abertura. Quando a gente estava falando da luz no fim do túnel. E Cássio citou. Tem que ganhar uma. Por que ganhar uma? Porque nunca um time com 4 pontos escapou. 2 times tiveram 4 pontos em 12 jogos. Nunca. Nenhum deles escapou. Foi um Curitiba e uma Chapecoense. Com 5 pontos a gente já tem o Ceará, que escapou. Então, quando você já tem você já tem pelo menos uma corda para seguir, uma ilusão para lhe guiar. Ainda mais sendo o Ceará, que é um clube de lógica muito parecida, de investimento, de possibilidades. Foi com Lisca, aquela onda toda gerada pelo Ceará. O Fluminense, se o Sport ganhar 4 pontos, o Sport teria o Fluminense do ano passado como símbolo, como exemplo. O Fluminense, ele termina inclusive ele termina na 13ª posição. Agora. A Sul-Americana. Mas chegou na última rodada precisando. Pegou. Quando perdeu do Cruzeiro e quando perdeu do Ceará, antes dessas 2 derrotas, meu mantra já era 6 pontos. Gastou. Eram 4 jogos. Eu queria 6 pontos em 4 jogos. Zeramos. Tá lembrando aquele negócio, ó, se ganhar 5 de 9 escapa, 5 de 8 é o que normalmente a gente faz no finalzinho. A gente tá fazendo agora, na 9ª rodada, na 10ª. Que é para ter vida. Agora, veja a diferença, né? Você já tem, e até uma distorção, porque quando a gente coloca 7 aparece mais. Mas você já vai tendo mais exemplos. Mas esse ponto do 8 que eu coloco, eu vou voltar. Márcio, volta para aquela tela das médias, por favor. Aliás, não adianta voltar para ela, não. Não adianta voltar para ela agora, não. Volta para que a gente estava mesmo. Teria que ser uma outra tela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte.
Se o Sport fizer 8, o 16º vai ter 13. 12 é a média do 16º. Com sorte, 11. Ou seja, você vai para o Mundial 100% inserido dentro do contexto do campeonato. E aí é quando eu abro o debate, tá? Pode deixar o debate que vai surgir, Márcio, com a última tela do Sport, que é a tela das mudanças. Pode passar essa, depois a gente volta eventualmente, que é a tela das mudanças que foram feitas no comando do clube. Tá? Pode passar essa tela também, a gente volta depois. A última tela que está pronta do Sport, que são as mudanças que o Sport está fazendo no seu departamento de futebol. Yuri e Cássio falaram, sentiu, o Sport fez mudanças. O Sport traz, para ser o homem forte do futebol, Enrico Ambrogini, ou Ambrogini, não sei, acho que é Ambrogini mesmo, a pronúncia. Ele sai do Figueirense, ele foi CEO do Figueirense, teve um trabalho muito ruim no Figueirense. Já foi do Cruzeiro, foi lá pro Valladolid, Ronaldo, ok. A referência mais recente é um trabalho muito ruim no Figueirense e chega no Sport. Além dele, Thiago Gasparino vira o executivo de futebol do clube e Guilherme Falcão vai perder status, deixa de ser vice-presidente, vira supervisor, deixa de ter muito poder centralizado em suas mãos, mas ainda estará por dentro de todas as Na verdade, discussões e Fred, decisões. está sendo blindado, né? Exatamente. Está sendo Também blindado. Eu concordo Está com sendo você. blindado, blindado. concordo. Acho que Mas é nem porque ele perde poder, tá ele sendo perde o blindado. poder absoluto. Ele hoje é o poder Pode- absoluto. Futebol. Sim, mas ele tinha uma cara de poder absoluto. A gente imagina que ele vai sair um pouquinho de cena, que também é o que o Cauê falou, que é blindar. É deixar de ser o alvo número 1. As cartas vão continuar na mesa com ele. Vamos. Talvez dividindo que ele com outras pessoas Supervisor do futebol, comandadas por ele. Mas para fora, externamente, é o faz de conta de que ele foi rebaixado. Mas que não é. Mas eu acho que muita Arrumar gente no abafavaia, Cauê. É o famoso muita gente não abafavaia. pegou essa curva, não, viu? Isso. Muita gente não aceitou isso. Até muito porque bem, já não. aconteceu uma vez com Carreiras, né? Eu acho que muita gente tá vendo, continua no futebol do Sport. E aí, já tá ali, continua de fato no futebol do Sport. Cauê, analisa essas mudanças aí. Isso traz 2 dedinhos, 2 centímetros de esperança? Isso muda alguma coisa? Como é que você enxerga os nomes, a recomposição? Concordo que a maior intenção foi tentar acalmar o ambiente com aquelas 4 dispensas, anúncios, avisos prévios de dispensa, para mim precipitadas, não pelos jogadores, mas desnecessário abrir daquele jeito, naquele momento. E essas mudanças de peças, trazendo um cara que vem de um trabalho muito fraco. Tá? Vem de um trabalho que, assim, não consegue nem deixar aquele efeito na torcida dizer, pô, tá vindo um cara bom aí, tá todo mundo. Não. Putz, Fred, é isso. o prédio tá pegando fogo, chamaram o bombeiro e sem água. É isso, pô. Chamaram o bombeiro, ligaram a torneira, cadê? Porque não adianta esses nomes. Porque não tem nem o efeito moral do bombeiro chegar. Porque o que adianta é ponto. O que adianta é jogador chegando. Não adianta o efeito de, que é o que todo mundo leu, trouxeram um cara para blindar Guilherme Falcão. Trouxeram um cara simplesmente para levar a porrada que Guilherme já levou à torta direita. E que fica até o fim. Porque, veja, Eu também acho que é para pelo até o amor de fim. Deus, até o Perfeito. fim. Eu também acho que é até o fim. É para levar a tabocada até o fim. Não largue e não suma para viver a sua vida, não. É para ir até o fim. O torcedor não vai? O torcedor não vai ter que aguentar até novembro? No pau de arara? Quem botou que fique. Quem botou que aguente. Agora, esse efeito aí é zero. Porque a gente precisa... Só se esses caras conseguirem primeiro passo, dar jeito às questões internas. Sim, sim. É o primeiro passo. Só que os caras estão chegando de paraquedas aí
E já vão fazer isso? Com a leitura da direção, com que leitura da gestão? Porque os caras não podem chegar simplesmente chutando a porta, mandando os portugueses para aquele canto, para aquele lado, dizendo que é assim assado, tem que ser todo mundo de mãozinhas dadas. Os caras estão chegando agora. Thiago foi jogador de futebol, Thiago Gasparini foi zagueiro, foi jogador de futebol, ele sabe. Por mais que não tenha sido um zagueiro de sucesso, mas o cara sabe ambiente de vestiário. O outro, até onde eu sei, é um cara mais de gestão, um outro lado. Mas o efeito prático vai mandar no treinador para deixar de fazer besteira, para deixar de querer inventar a roda, em vez de tentar o básico. Não vão interferir, Fred. Então, o efeito prático aí é somente de arrumar tijolo novo para dizer que a construção vai ser diferente. Ô, Fred, Fato novo a gente Fala, só vai ver se chegar no domingo contra o Internacional, mesmo com o time reserva do Internacional, o time titular, o que seja, arrumar uma vitória. Jogando mal, bem, porque aí você cria um fato novo. É uma vitória. Para ir para o jogo contra o Mirassol, para tentar arrumar alguma coisa, para você não passar um mês. Um mês de não. mundial Eu tenho sofrido. corrigido, tá, Cauê? A gente tem que parar de chamar de um mês pro esporte. O esporte são 45 dias. Pronto. 45 dias de 45 dias. puro. Porque aí, meu amigo, com 45 dias sem fazer, ou fazer nada é o modo de dizer, os caras vão estar teoricamente treinando. Mas 45 dias sem fato novo, É desesperador. meu amigo, é só desgaste. Até pra trazer reforços, tudo. É só caos. Porque o que vai alimentar dentro do caos não é coisa boa, não. No caldeirão fervendo, tu não vai arrumar o menino da base bom aí, tá treinando Não. bem pra cara, não vai ser. Pelo contrário, já começaram a criticar Zé Lucas. É o que eu falei no jogo É passado. isso. Vai ser. Porque resolveram dar uma entrevista dizendo que negaram 80 milhões nele. E aí isso faz o quê? Joga pressão. No próprio esporte que falou isso, pra que falar que negou 80 milhões nele? É porque estão querendo arrumar qualquer coisa pra Isso, tapar o sol na peneira. Eu Foi sei, muita Cauê. cortina de fumaça. Mas se vender por 79,9, vai ser chamado de incompetente. Isso, lógico. Vai ter causado prejuízo ao clube mais do que estão causando. Porque estão causando prejuízo Lógico. total ao clube. Mas Se o vender por Celtinha anda sem direção, Fred. O Celtinha não anda com mapa, Então, não. Mas então, deixa eu só concluir. 79,9. 79,9. Só que além de jogar a pressão em si próprio, você passou a jogar a pressão em Zé Lucas. Sim. Porque a gente sabe como se comporta a torcida do esporte, como se comporta alguns setores de análise, influencers. A gente viu quando bastou surgir a notícia do Chelsea, a especulação do Chelsea interessado em Pedro Lima, automaticamente se virou a chave. A gente começou a ver todo jogo crítica para Pedro Lima. Crítica. A lupa gigantando. É um misto de lupa, porque existe uma lupa nele, com um pouquinho de corda de caranguejo, né? Sim. Um pouquinho de corda de caranguejo. Porque você quer chegar, porque você quer atacar Yuri Romão, você quer atacar Guilherme Falcão, e às vezes vai atacar o menino, para dizer, esses caras estão achando que Zé Lucas vai pagar essa conta, esse menino vale 80 milhões nada não, esse menino vale 10. Esse prejuízo desses caras não vai ser apagado, porque no fundo é isso. Quem começou a perseguir Zé Lucas tá perseguindo a frase dos 80 milhões. Sim. Quer implodir a gestão. Tá perseguindo outros alvos. Tá? Falados. Fred, veja só. Primeiro, falar alguns fatos aqui em relação a esse executivo e esse diretor que está chegando no esporte. Primeiro que é muito difícil você fazer qualquer tipo de avaliação desses dois tipos de profissional. Porque a gente não tem os elementos suficientes para poder conseguir avaliar. Treinador, a gente tem um campo. E o campo é 90% e a gente faz uma avaliação. Diretor e executivo é muito difícil, você tem que estar ali no dia a dia, principalmente dentro de um clube associativo, porque você nunca pode confiar na independência que esses profissionais vão ter. Às vezes o cara chega lá, não tem independência e se acostuma a ficar ali em segundo plano, tendo que dar só o aval de uma decisão de um abnegado,
no caso aí do Sport, do Guilherme Falcão. Então você nunca consegue avaliar o peso... Vira que ele organizador de viagem, né, Atos? Às vezes o cara vira organizador de viagem. Isso aconteceu com o Rodolfo, assim. Rodolfo virou um cara de dia a dia, um cara de operacional. Deixou de tomar alguma decisão. Rodolfo nunca teve, Cauê, carta branca. Não era ele que montava o elenco do Náutico. Mas alguma decisão em alguns jogadores ele tinha e de repente só virou operacional ali do dia a dia. Então é muito difícil você fazer esse tipo de avaliação dos profissionais que chegam. Agora, tem que registrar que eu faço uma brincadeira que às vezes a gente costuma confiar mais no que é desconhecido. É quase que um mecanismo de defesa que tudo que é desconhecido a gente passa a confiar mais. Quando eu vejo aí o Henrico Ambroghini, Thiago Gasparino, eu lembro do meu Iago Brandelli, que toda vez que um técnico um técnico do Náutico cai, eu costumo dizer, olha, não vamos contratar um Iago Brandelli. O que é um Iago Brandelli? É um nome duplo qualquer, genérico, com sobrenome italiano, ali do interior de São Paulo, que passou ali pelo interior de São Paulo, que você costuma contratar, que fez um bom trabalho na Matonense. Aí você contrata e bota no clube de camisa. Alguém conhece essas duas figuras assim, olha para a cara deles e passa algum tipo de confiança? Nenhum. Difícil. São nomes genéricos. São nomes... o Gasparino é um nome eu acho até mais conhecido, mas talvez por ter sido jogador, realmente aí a gente confunde o que fica. Mas... Agora tem um sinal, Fred. Agora tem um sinal nisso aí, tá? Veja só. Até por ter vindo 2 nomes, tá muito claro que o Sport vai fazer uma grande reformulação na parada. Porque isso daí é para fazer planejamento e fazer reformulação de elenco. Eu concordo. Porque Cássio, só para concluir, se o Sport fosse fazer alguma espécie fosse trazer alguma espécie só na função de tirar a pressão de Guilherme Falcão, o famoso abafa-vaia, que eu estava comentando com o Cauê, ele trazia um só. Se ele trouxe 2, é porque ele vai de alguma forma botar esses caras para trabalhar. Não sei. Demitiu o André, né? Sim, mas é porque tem trabalho a se fazer. Porque vamos supor, dependendo da situação da tabela do Sport, que o Sport fosse com uma base desse elenco. Não precisaria contratar tanta gente. Não precisaria contratar, por exemplo, um executivo de futebol. Executivo de futebol é para fazer negociação. Exato. Eu concordo com essa linha, mas a gente já debateu aqui outras vezes, e isso passa a impressão de que o Sport vai fazer essa reformulação, mesmo que não some os 4 pontos que o Fred fala tanto. Isso. E aí... Eu falo 6. 4. Vai fazer em qualquer cenário. Vai fazer em qualquer cenário. Não. 4, Fred. Não, 4 sim, mais eu falo 2. 6, eu quero 6, Eu falo 6. 4 eu aceito pra gente manter o programa de pé. Fazer o quê? Terminar com 8? Bater nos 2 agora. Nem tomar conhecimento. É porque justamente o efeito prático dos 2 caras que estão chegando seriam os reforços, que seriam os reforços, talvez, quando eles comecem realmente a atuar, o Sport já esteja morto. Mas só retomando aqui, então esse ponto, eu tava achando que era 4 pontos, mas o Fred subiu para 6, ou seja, deixou o negócio bem difícil. Assim, vai fazer uma reformulação, vai gastar mais dinheiro ainda, e com... Claro que quem tá lá dentro tem o direito de pensar que ainda dá, mas assim, porra, se virar com 4 pontos de 33, bicho. Mas Cássio vai fazer de todo jeito, Cássio. Eu ia até comentar isso. Mas aí eu vou bater na tecla que eu bato sempre. Por isso que eu falo, é boa gestão até a página 2, pô. Não adianta você estar equacionando todas as pendências, conseguindo resolver tanto, e em 4 meses gastar tudo porque bateu o desespero. É foda, pô. Assim, é como se fosse, eu ajeitei tudo, então eu tenho o direito de gastar também. Tá entendendo? É como se... eu fico um pouco dentro dessa lógica. Cássio, veja só, eu vi vocês debatendo nos últimos programas, acho que foi mais no último especificamente. Nos 2 últimos, mas no último debateu mais mesmo. Isso, pronto. A análise que é feita aqui, pela tabela, ela é perfeita. A matemática é uma só, e é aquilo e pronto, e tem que ser feito. Agora, eu acho que quando vocês entram no debate
sobre a forma que o clube vai enxergar e como o clube vai lidar com isso, eu acho que às vezes vocês dão muito espaço na hipótese de vamos aqui depois já durante a parada e depois da parada trabalhar pensando numa Série B, trabalhar numa situação... Eu duvido, Isso eu acho que lá vai vão até a última cartada. Vão até a última Não, cartada. eles não, vão vão até dar vai o acontecer. dinheiro que vão ganhar de Zé Lucas. Esqueça. É 0%, 0%. E essas contratações desses dois profissionais, para mim, é fatal nisso. Vai se fazer uma reformulação, pode ter 2, 3, eu acho que 4, vai ser 5, exatamente 6, isso, 7, 8. Pode ter qualquer pontuação. Eu concordo, veja, eu não só concordo, como eu acho que vai ser exatamente isso. Você foi muito preciso na história de não ter para que ter dois executivos se não vai ter reformulação. Mas é uma reformulação a fundo perdido, se esses pontos não vierem agora. Porque assim. Eu acho que tem que fazer, viu? Eu sei sua opinião, já vi você falando isso, mas eu acho que tem que na fazer. verdade, eu não sei, eu não tenho nada, uma visão definitiva sobre isso, não. O que eu acho é que o clube está caminhando a passos largos para a queda, e assim, era bom se preparar para. Isso não precisa dizer, não. Já basta tanto que a turma fala besteira. Isso pode guardar, ninguém precisa dizer isso, não. Mas lá internamente, assim, deixar o clube preparado para 2026, porque e se cair, tenta não precisar de 3 anos de novo para subir. Mas não se prepara agora, Cássio. Não se prepara agora. Se prepara na 30ª rodada, quando estiver próximo de ser rebaixado matematicamente. Aí você em 2021 foi assim, inclusive, eu concordo. Eu acho que tem alguns pontos aí que são necessários dizer. De fato, a gente segue esse debate. A gente tem feito esse debate. Mas a gente até tinha ponderado isso. A gente está aqui debatendo, mas a linha de trabalho vai ser tem 2 pontos, não tem problema não. Vai pegar aquela tabela do Atlético Paranaense que a gente botou aqui. Vai pegar aquele Atlético Paranaense. Na parede, é isso. Que lutou até o fim, vai dizer, foi por um jogo que eles não escaparam. Isso. Vamos embora, vamos gastar aqui, vamos ajeitar, vamos... É isso que vai ser feito. E detalhe, tá? Detalhe. O que Fred fala, o que Cauê fala, o que Cássio fala, é diferente de quem tá lá dentro, deve falar sobretudo e fazer. Pô. Mas, sobretudo, falar. Um clube não pode dizer em 11 rodadas que caiu. Não pode dizer. Óbvio que não pode dizer. Todo mundo pode dizer caiu, acabou. Não, mas o clube vai que ganha 3 jogos assim, no Bambo ganha ali. A gente sabe o que é futebol, pô. A gente sabe o que é futebol. Mas em 2006 o Santa ganhou, inclusive acho que foi depois da parada da Copa do Mundo, se eu não me engano, em 2006. Ganhou 4. Cássio, Cauê, ganhou 4. Exatamente. Se ganha, às vezes se ganha. Não é lógico, mas às vezes se ganha. O que eu acho que é preciso fazer é ter muita inteligência, dizer assim, vamos reforçar. Porra, a gente só tem 2 pontos. Então vamos focar em jogadores que possam nos ajudar agora, mas que possam permanecer para a gente já ter uma base muito forte e vai ser um bate e volta. Esse era o ponto que eu ia dizer. A reformulação vai existir, mas com que olhar? Porque a reformulação é necessário até trocar o gasto caro por um gasto mais barato. Isso, perfeito. Como é o nome do Bucaiacô? Como é o nome do volante que o Sport ia trazer ali? Bakayoko. Não é para dizer assim, opa, vamos trazer ali Bakayoko? Não. Vamos trazer... Zé Wellison não vai fechar com o Fluminense? Não fechou. Vamos trazer Zé Wellison? Vamos trazer o do Operário? Vamos trazer o do Operário mesmo. Talvez não ajude muito aqui. Foi pro Curitiba, né? Vamos trazer... Haldner, do Atlético Goianiense. Vamos trazer Pedro Augusto. Fortaleza não quer. Só não pode chegar lá e pagar 5 milhões num jogador que é o cara mais execrado pelo Fortaleza. Se não conseguir trazer de graça, meu velho, traga de graça aqui. Eu pago o salário desse cidadão aqui por 2 anos, por 1 ano e meio e pronto. Fazer um Ceará, né? Fazer um Ceará na temporada. Tem que ser um pouco Ceará. Se tiver, veja só, se tiver 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Ceará. É a transição. É a transição para o seguinte. Se tiver 6 ou 8 pontos, aí não adianta a gente falar, não, porque a turma vai fazer esporte de novo. A turma vai fazer esporte de novo. Agora, nesse momento, já tem jogadores sendo procurados, obviamente. O Sport já tem uma lista aí de jogadores que estão sendo acionados.
zagueiro, goleiro, centroavante, lateral. O Sport tá buscando e procurando o mercado. Inclusive, até é bom dizer aqui, tá? Já conversamos, já falei com o Cauê. Vamos preparar, tá? A gente vai preparar aí uma lista de Cauê especial aí, janela. Nos próximos dias a gente vai estar lançando aí que jogadores não fizeram 7 jogos na Série A, quem está mais ou menos Mercado disponível nacional, ali na né, B. Fred? Mercado nacional. Mercado nacional. Que é justamente não dá para ficar. Veja só, na situação que tá, Cauê, nem é muito recomendado ficar apostando em cenário internacional, até porque olha o que aconteceu, né? Até Rivera, que era uma segurança, Sim. deixou de ser uma Não, e segurança. tem. Pelos aqueles nomes que eu te passei, do nada, quando você olha assim, opa, você Tem. puxa, filtra e acha algumas coisinhas. Exatamente. Então, eu acho que foi importante esse debate, porque mostra isso. A gente está fazendo um debate. Nos últimos programas a gente tem feito, mas Atos resgatou aqui no ponto correto, que é uma coisa é o que a gente está debatendo, outra coisa é o que vai ser feito. E me parece que o que vai ser feito, seja como for, ninguém, como o Atos falou, ninguém vai trazer tanta gente aqui para mudar 2 jogadores, tá? Vamos ver a qualidade deles em... Porque tem um detalhe também, viu? Qualidade do diretor para empregar, para arrumar destino também, tá? Sim. Gestor de futebol não é só para trazer, não. Sem perder Para tanto. encontrar destino. Isso é fundamental. Agora, quando se falou em muitos nomes, sabe o que é que eu lembrei? Quando começou a reformulação, eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte: como é que vão ficar Carlos Brasil e Luiz Fernando Goulart? Eu disse, quem, pô? Fui no Google, né? Porque tem esse. O cara nem lembra que existe. Carlos Brasil é gerente de futebol do Sport. Luiz Fernando Goulart é coordenador de performance do Sport. Esses caras foram contratados dia 27 de dezembro. Carlos Brasil é aquele lá do Sul, Cauê? Aquele que foi do Vasco e do Coritiba. Deixa eu colocar aqui para ver se eu sei quem é. Vasco Foi do Curitiba. Azures do Paraná, foi do Azures, daquele projeto do Azures. Não, acho que estava no Azures antes de vir pro... Acho que ele já foi Vasco e Curitiba. Foi Vasco, Flamengo, Corinthians, Botafogo e Azures. Ah, não. Aqui tem outro com o nome Brasil. Então, assim, quem são? Assim, estão lá todo dia. Ou seja, gente já tem muita, né? Gente já tem muito lá dentro. E continua tendo, tá? Nessa questão de luz de fim do túnel, tem um ponto que a gente abordou aqui quando passou do Ceará, que é aquela questão da tabela. Passa, por favor, a página, Márcio. Só para a gente colocar esse quadro aqui, para deixar registrado no corte do Sport, tá? Que o Sport, dos 20 times do campeonato, nesse índice que é feito pelo nosso Power BI, a partir do posicionamento atual de cada equipe, o Sport é o time que tem a tabela mais difícil até aqui, que teve a tabela mais difícil até aqui. Quase metade do nível de dificuldade, quase o dobro do nível de dificuldade da tabela do Ceará, por exemplo. Cássio, isso é um fio de esperança? Isso é um alento? Isso é um escudo? Ou isso não vale nada? Não acho que seja algo que não vale nada, não. Para mim passa por domingo, Fred. Assim, o time... Porque se não faz nada domingo, seria como o Cauê falou, assim, teve nada com o Antônio Oliveira. Chegou e não aconteceu nada. Aí não adianta não chegar, não acontecer nada, ter o jogo do Mirassol, depois ter 45 dias com um trabalho que não aconteceu nada. É um colapso muito grande. Eu acho que essa resposta precisa ser dada domingo, porque se ela for dada domingo com o Internacional, não afetaria nessa tabela, porque o Internacional está mal na classificação. Então, no fim das contas... Sim, continuaria sendo... Na nossa tabela do Internacional que a gente colocou, o Internacional estava lá entre os melhores, mas para essa tabela que considerar a colocação, o Sport continuaria sendo um time com tabela difícil. Mas teria os pontos e teria o vislumbre de porque de fato vai acontecer. É só ver, tipo, o Internacional, esqueça a parada da Copa, o jogo do Flamengo está adiado. Depois do Internacional, os 2 próximos jogos do Sport são fora de casa, são 3 jogos fora de casa, inclusive. Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Mas perceba que já são 2 confrontos diretos. Sim. Separados por 45 dias.
Mas assim, mas precisa ter essa resposta domingo, Fred. Assim, eu considero inadiável. Por isso que eu já falei lá no começo desse corte do Sport, que mesmo descrente, mas eu considero que a chance está ali, que para mim é a última cartada. Passou desse jogo do Inter, assim, é realmente contenção de danos, velho. Eu acho que o cenário Até porque, é mais ou menos repito, por aí. se não ganhar do Inter, o Sport fará 3 jogos seguidos fora de casa. Aí o time que em 10 rodadas não ganhou nenhuma, aí vai ter 3 jogos seguidos fora de casa para tentar fazer alguma coisa, para tentar recuperar no campeonato. É assim. E gastando os É tubos. até estranho isso, né, Cássio? Porque... É porque não vai ter o do Flamengo. Ah, é verdade, é do Flamengo. E até a construção desse jogo, porque você vai pegar o Inter, pelo que a gente imagina, com o time reserva ou modificado. Então é diferente do que a gente olhava antes do jogo do Cruzeiro, quando você via lá, agora você vai ter esse recorte, Cruzeiro e Inter em casa, aí você achava o jogo do Inter como descarte, até diante da dificuldade que o Inter deveria apresentar o Sport, vindo com o time titular e pelo momento que o Inter estava lá. E tentativas de possibilidade com Mirassol, Ceará e talvez o Cruzeiro. Agora não. Agora o jogo contra o Inter vira uma obrigação e pior ainda mais quando você enxerga essa possibilidade se confirmando de o Inter vir com um time mexido. Aí se você não conseguir esse resultado, aí é mais um tapa na cara. Porque aí coloca não só um resultado que poderia ser adverso e até natural, como, poxa, até com um time que tu vai pegar, que vem esfacelado, tu não consegue ganhar, pra que você vai ganhar? Porque o torcedor vai enxergar desse jeito. Só vai criar de novo, só vai empurrar de novo mais ladeira abaixo, no sentimento de que não vai sair daí. Então, até nisso, o enredo que está se construindo para essa partida do Inter é prejudicial se vier um resultado negativo novamente. Concordo. Ô Fred, Falados. eu queria abordar uns pontos, eu não sei se vai ficar um pouco deslocado, mas acho que não. Acho que dá para encaixar aqui no momento. É que é muito difícil, assim, às vezes dá uma descrença de que a turma que está tomando conta do futebol, eles vão conseguir ter uma noção, tá, do que está acontecendo naquele exato momento, porque é um organismo vivo. Os problemas do Sport não é mais os problemas lá do começo da temporada, tá? Não existe a mãe de todos os erros. Não existe tipo assim, não, o erro do Sport foi na configuração do elenco, contratou muito português, tal. Hoje não é mais isso. Isso já ficou no passado. E se quem está fazendo o futebol lá estiver tentando corrigir esse erro, já vai falhar miseravelmente. Porque hoje, os maiores problemas do Sport que aqui é falado o tempo todo, assim, que é como se fosse a base de tudo, que é a primeira vitória. E eu concordo. Não dá para fazer nenhum tipo de prognóstico porque você não consegue ganhar a primeira. Então, ganhar a primeira já resolve uma parte do problema. A outra é o que tu destacasse em alguma parte aqui do programa sobre os 2 últimos jogos. Isso é mais importante do que o erro que tratam como original, que até é original, da formação do elenco. Isso. O que aconteceu nesses 2 últimos jogos para tirar a competitividade do time? Por isso, Atos, é justamente, desculpa só interromper, mas só para um adendo importante aqui, é por isso que se reclama tanto do que foi feito nesses 2 últimos jogos. Pode seguir. Não, então, porque o Sport é um dos 7 primeiros jogos, tinha características ali para serem corrigidas. Agora é outra situação agora. Do que aconteceu nesses 2 últimos jogos é mais importante resolver, e parece que o Sport não está tratando de resolver isso. Até porque, para resolver isso, passa pelo treinador. Passa pela uma avaliação do treinador e colocar o treinador na rota correta. Isso, se não foi o próprio Sport, como diretoria, como staff, como comissão técnica, que colocou o treinador no caminho errado. Pode ter sido. Pode ter sido. Você chega lá e diz, olha, a gente tem que mudar tudo que está aqui, que você também já abordado já. Então eu acho que o Sport agora vai ter que olhar para o cenário mais curto, resolver o problema da primeira vitória, que tem essa oportunidade do Internacional,
Aí resolve parte do problema. E agora tem que ver o que o treinador está promovendo e saber que esse não é o caminho. E também tá muito atento a tomar uma decisão que parece difícil, porque o treinador acabou de chegar, se não é preciso trocar esse treinador. Porque pode estar acontecendo no Sport o que aconteceu com o Mazola. Mazola chegou, Fred, no primeiro jogo a gente já sabia que em algum momento ele tinha que sair. Guto, eu olhava pra... isso ano passado com o Guto. Não precisa eu olhava para ele, eu ficava contando as derrotas. Ele vai ter que perder 1, 2, 3 para poder cair, porque o futebol pede isso, né? Pede derrotas consecutivas. Aí o Náutico vai ter uma pontuação X. Meu Deus do céu, será que já vai estar tudo perdido quando os resultados tirarem o treinador? Então o Sport vai ter que fazer essa avaliação e no meio disso tem que vencer o Inter. Veja como é difícil, se você for trabalhar só com resultado. Para usar essa parada da maneira correta, porque eu acho que com o Antônio Oliveira ele não vai conseguir colocar na rota. Perfeito. A gente vai falar... Porque o remédio aplicado, Atos, você tem o paciente lá, o paciente estava mal. E o remédio que foi aplicado piorou o paciente. Então você tem que ter a noção de que você não pode levar ao suicídio. Em vez de Mosaic, der Activia, meu irmão. O Sport ainda está preocupado, Cauê. O Sport ainda está preocupado de tirar Sérgio Oliveira, de tirar o zagueiro português. É isso que o Sport está preocupado hoje, pô. Onde o problema hoje não é mais esse, pô. Não, o problema é remontar. Sérgio Oliveira foi o melhor em campo contra o Ceará do Sport. Uma linha. É remontar. É simplesmente o treinador olhar assim, bicho, em algum momento esse time deu certo. Deu. Foi como? Vamos lá? Aí alguém diz pra ele, César, me conta isso, já que eu perdi. Ó, isso aqui, ó, tu pega esse jogo com São Paulo, com Palmeiras, aqui, uma parte do Vasco, aí veio onde degringolou. Porque foi certo aqui, mas bateu nas nossas deficiências. A gente não saiu do lugar porque bateu nas nossas deficiências de qualidade individual. Mas, taticamente, tecnicamente, foi certo. Tudo foi errado aqui contra o Red Bull Bragantino. Isso. A gente errou porque aqui, ó, faltava jogador no ataque que definisse. Beleza. Aí vamos lá. Aí por que saiu degringolando? Porque aí, nas tentativas de corrigir o que talvez fosse incorrigível pela qualidade técnica dos jogadores da frente, você começou a... Eu vou botar mais café para deixar mais forte, só que começou a ficar intragável. Você começou a se perder em outros pontos. E foi o que aconteceu. Pepa começou a degringolar, tentando corrigir, desfez o que tinha certo. E os 3 zagueiros também, Cauê, é um sintoma de quem está tratando as coisas com terra arrasada. Sim. Quando o Antônio Oliveira chega no segundo jogo, ele não tinha feito isso no primeiro. No segundo jogo, mete 3 zagueiros, é o clássico de treinador que está tratando como terra arrasada. E nas entrevistas dele, ele fez questão de deixar claro isso. Só um mal segundo. O mal já está ali há muito tempo. A gente vai fechar em instantes, justamente com essa questão do treinador, mas como vocês observaram, a gente já está aqui há algum tempo com uma borda bem diferente das nossas bordas tradicionais. Shine Box, depois de tantos anos, volta ao 45 minutos, tá? E é com muita alegria que a gente recebe a volta do Shine Box. Nosso grande amigo Lito está fazendo um trabalho espetacular, não apenas na administração. O homem cresceu muito, viu? Nesse tempinho que ficou fora. Não foi só a China que cresceu, não, nesses anos. O Shine Box também cresceu muito. E ele se transformou no maior garoto propaganda da Shine Box em Pernambuco. Olha o homem aí, ó. Virou ator. Dito do China. Venho através desta, por livre e espontânea vontade, dizer que vou conceder desconto de 10% no bol. 10 não, 15 litros, 15, 10 tá pouco, 15. Tá bom. Vamos lá. Bol de frango tarê, bol de frango crisp, taiwan de frango crisp, todos com 15% de desconto. Vou fazer melhor. 1 com 15% de desconto, 2 com 20% de desconto.
Suba mais um pouquinho, a gente precisa bater nossa meta. Aumenta. Um com 15% de desconto, dois com 20% de desconto, três com 30% de desconto. Pede agora, desconto progressivo no Channel Box! Cauã Lopes diz o seguinte: às 3 da manhã é brincadeira, né, Fred? Mas várias pessoas estão vendo isso às 11 da manhã, ao meio-dia, às 2 da tarde. Então, peçam. A gente tem aqui 2 QR Codes do Shine Box para você fazer seu pedido, tá? A gente tem ali em cima o endereço do Instagram do Shine Box Recife. Importantíssimo para você seguir aí também as promoções. Então, nesse programa de hoje, a gente está fazendo as boas-vindas. Porém, vai ter desconto exclusivo. Tá vendo esses descontos todos que Lito falou aí? Além deles, vai ter desconto exclusivo por 45 minutos. Ainda não está gerado dentro do sistema do Shine Box esse nosso desconto. Então, assim que tiver, a gente vai trazer o QR Code aqui. Acho que no jogo do Sport Inter, a gente já estreia aqui com esse desconto. Então, Shine Box, muito bem-vindo de volta, trazendo esse novo formato de anúncio. Pode voltar para a tela tradicional, Márcio, por favor? Trazendo Rolinho esse novo Primavera formato. cabia demais agora, viu? Pelo amor Cabia. de Deus. Não, e para mim esse assunto, se tem alguém que não pode falar desse assunto nesse momento da noite, Meu amigo. sou eu. A gente tá com... Volta ali, Márcio, por favor, para a borda do Shine Box. A gente tá com esse novo formato, tá, de anúncios. Esse formato de borda, né, com alguns tempos determinados esse formato, eu estou destacando ele porque ele é muito interessante. A gente tem, vocês sabem, a Bet Nacional como nossa patrocinadora master, patrocinadora principal do 45 Minutos, mas a gente criou esses formatos justamente para ter preços até mais acessíveis para uma nova fatia de mercado, para que novas empresas possam se juntar ao 45 Minutos. Tá? De fato, pelo nosso crescimento, nossa audiência, a gente naturalmente aumentou os valores dos nossos patrocínios masters. E muitas vezes acaba deixando com que a empresa local fique pesado para uma empresa local. O Shine Box é nacional, óbvio, mas a gente está falando aqui do Shine Box Recife. Então a gente agora criou, tá, novos formatos de anúncios que permitem justamente que, a hamburgueria, sabe? A loja de roupa do Recife, de Salvador, de Fortaleza, possa fazer o anúncio. A gente tem uma tabela de preços diferentes, inclusive, que você está vendo isso aqui dentro do recorte do esporte, na live do esporte tem um preço, dentro do recorte do Náutico tem outro preço, do recorte do Fortaleza. A gente faz o valor de acordo com o público que alcança, tá? Então, é isso. Conheçam se você tiver um negócio, se você tiver uma empresa, tiver interesse, procura a gente aí de alguma forma nas redes sociais aqui, no WhatsApp, vários canais de comunicação, a gente está atento a todos eles. Rodrigo Carvalho aí, nossa ponte com o público, a gente vai estar sempre atento e você vai poder ter sua empresa aqui gastando muito menos do que você imagina, tá? Muito menos mesmo do que você imagina e tendo alcances bem consideráveis, afinal, não só a live, mas tem os recortes e a gente está conseguindo um público cada vez maior. Então, muito bom que o Shine Box tenha sido o primeiro desses novos parceiros. A gente tinha testado o formato, está usando também o Village, que é um parceiro ininterrupto da gente em todos esses É anos. bom a galera Village. acostumar até o contorno aí. Exatamente. E que todos sejam bem-vindos, tá? Podemos voltar para a programação normal das nossas bordas? Pode trazer até a última tela que eu recoloquei aí, Márcio, que é justamente a tela... Não, aquela tela do mapa de salvação, essa aí a gente já passou muito tempo. A gente passou... É a última tela que está em ordem, Márcio. Eu já ajustei lá a ordem. Que é aquele mapa de salvação que a gente sempre traz, tá? E que mostra, porque a gente mostrou agora que no recorte do nosso Power BI, o Sport tem a tabela mais difícil, que é quando você mostra a quantidade de clubes que você enfrentou de acordo com as posições. Quando a gente vem para essa tabela que a gente está vendo, é a tabela estática, tá? A nossa projeção estática. E aí a gente vê que o Sport, por exemplo, só enfrentou 3 equipes do bloco de baixo. O Ceará enfrentou 6. Tá? Essas diferenças fazem muito sentido. Não justificam tudo, obviamente, mas mostram que o Sport teve um grau elevado de dificuldade e reagiu muito mal. E pior, mais do que reagiu mal, o Sport colapsou.
Para terminar o programa, eu deixo uma última pergunta, já um tema já trazido por Atos. O que se faz com Antônio Oliveira se o Sport não venceu o Internacional? A questão da multa é provável que seja a mesma coisa de Pepa, viu? É provável que seja parecido, pelo menos. O que se faz? O prejuízo da multa está acontecendo jogo a jogo, meu amigo. Dia a dia o prejuízo está acontecendo. Eu entendo o ponto de quando você olha assim e diz, pô, a gente acabou de demitir um treinador e teve uma multa. Agora a gente vai gerar uma nova multa. Então você está dilapidando ali o patrimônio do clube. Mas na verdade isso está acontecendo dia a dia. Então qual é o prejuízo da permanência de Antônio Oliveira? Tem que ser olhado dessa forma. Se perder do Internacional, assim, não dá para insistir muito não, velho. Assim, eu demitiria. Então, exatamente. Não, se perder do Internacional, até para ter algo diferente contra o Mirassol. Para ter um ato de desespero contra o Mirassol. Eu diria mais. Eu demitiria dizendo, ele não está sendo demitido pelos resultados. 3 jogos, 3 derrotas, e não é o resultado. Exatamente. E não são os reps, exatamente. Ele não entendeu simplesmente a realidade do clube, o contexto. Ou passado errado para ele, né, Cauê? Também. Que aí é o único ponto, sabem, né? é o único ponto que seria uma defesa para ele. Pô, eu cheguei aqui, me orientaram no caminho e no segundo jogo eu tive que começar a... Mas veja. Aí o cara tem que decidir se ele viu ou não viu o jogo do Sport. Toda vez a gente está discutindo isso. Isso tem que ser decidido. O cara viu ou não viu o jogo do Sport? Sob forte pressão... Toda vez que fica essa possibilidade, não dá não, pô. Ou o cara sob forte pressão... Ele disse que viu 3, foi. Eu escutei vocês falando que ele falou que viu 3. Acho que foi o Cássio que falou isso. Não... Ele tem que ter visto todos, pô. Todos. Vê só, eu não quero imaginar que ele não tenha visto todos. Se um cara que chega ganhando 500, 600 mil reais não arrumou tempo para ver 7 jogos, aí, pelo amor de Deus. Aí, assim, a gente tá aqui perdendo tempo. Todo mundo aqui assistiu todos. Aí o treinador, para ganhar essa bala, viu 3. Exatamente. Não existe. Mas... E não é só para poder ele ter o discernimento de eu vou topar ou não. É para ter o discernimento de saber o que é que eu vou fazer quando chegar lá. É isso. Isso é para vir só no voo, dava para ver uns 3. Tranquilo. Não é só, dá para ver mais, mas tipo, dormindo, comendo, vendo um pouquinho de série, dava para ele ter visto. Fred, o cara passa a madrugada, o cara que vai ganhar 500 mil conto, o cara passa a madrugada vendo o jogo. Exatamente, pelo amor de Deus, pô. E um jogo, enxergando o senso de urgência, a necessidade, o cara diz, pô, meu amigo, tem que dar uma resposta rápida. Não, aqui... Aí vem com a coletiva foi muito ruim. Pô. Assim, E um jogo não tem 90 minutos não, pô. Um jogo de replay não tem 90 minutos não, pô. Tem hora que a bola fica parada, você ali, ó, dá uma deitadazinha, ó. Acabou, pô. 30 minutos você adianta demais. Eu sou acostumado a gravar jogo aqui em casa, no aparelho que eu tenho da Sky. Meu amigo, não é 1h30 não. Rapidinho passa. Mas vamos responder a pergunta, Cauê. Cai? Você cai não. A gente não tem esse poder. Veja. Ele já voltou balançadíssimo. Certo. Balançadíssimo do Ceará. E que rumo se escolhe? Eu iria de César no último jogo do Mirassol. César. Eu só não diria que era para ele ter sido demitido no jogo contra o Ceará, porque era para dar a chance dele. Tu entendesse, né? Tu entendeu, tu viu, né? Porque ficou muito óbvio. Você pode não querer admitir por questões XYZ, mas você compreendeu o que deu errado e você tem uma chance de minimamente tentar isso significa o quê? Não repetir os 3 zagueiros, eu quero entender assim. Também, isso faz parte. É tentar se aproximar daquela escalação do jogo contra o São Paulo, contra o Palmeiras. É a partir dali. O jogo contra o Fluminense, Cauê, o jogo contra o Fluminense, veja só, sob muita pressão, Pepa chegou naquela escalação contra o Fluminense, que foi Zé Lucas no lugar de Duqueiroz. Só no último jogo dele, né? Vamos dizer, só no último jogo exatamente, dele. Com alguém capaz na ponta, mesmo que não seja um ponta. Mas Barley tá lá. Isso. Barleta de um lado e do outro lado Atencio, Lucas Lima, quem quer que seja, até Fabrício pode botar ali naquela ponta. Até Fabrício pode botar. Aí você consegue evoluir e o cara desfaz tudo, pô.
Exatamente. A gente falou isso. tanto, César. Quando a gente falou assim, a gente achava que ele não ia pro jogo. César, com certeza, vai começar de onde parou. E ele veio e Isso. desfez tudo. Mas, enfim, eu não quero ficar voltando pro passado. Vamos lá. Fez 1 ponto. Empatou com o Mirassol, tem 3 pontos. Vai pra parada. Danos. Tá, porque, não, veja só, aqui é o cenário de que ele perdeu do Inter. Então eu não vou dizer que venceu o Mirassol. Não, Ele já perdeu não, do Inter. e César eu quero empatou com. César empatou arrumou com o um Mirassol. empatezinho lá, é. Certo. O que se faz em relação ao treinador? Que tipo de perfil procura? Eu e Cássio teve esse debate e eu até fui meio que convencido que se trouxer já pensando da Série B do ano que vem, Nem o chega. cara na pega B. 5 jogos morre. É bronca. É bronca porque É. time de camisa, o cara pega ranço, velho. Eu O fui cara vai convencido, pegando pega ranço, ranço, do pega ranço, treinador. pega ranço. E Aí eu vou sem lembrar- contar que Fred tá sendo econômico, né? Não é 5 jogos, meu. É perder assim de container, bicho. Aí eu vou lembrar, como é o nome do uruguaio que ficou um tempo aqui, que mora aqui até hoje, Florentino, Paraguai, Florentino, né? Aí Florentino. eu vou lembrar de Florentino de 2021. Que chegou e foi ficando. E deu alegria aí. É isso. Seria algo parecido. Trocou pra mim, tapa. no caminho. É a história, Fred. O Sport tem que achar alguém que carrega até o final do ano trocando tapa. Vai apanhar? É. Vai. Vai levar Eu não iria- goleada? por isso Vai. que eu tô dizendo, Eu vou dar eu não um iria também. eu não iria mais pro meu perfil ideal, que era pra ter vindo antes de Antônio. Pra mim era pra ter vindo antes de todos, na verdade. Todo mundo sabe. Pra mim o treinador do Sport na Série A era Jair Ventura. Mas ok. Esse era o meu perfil. Mas agora eu já nem iria de Jair Ventura. Se fizesse os 8 pontos e quisesse demitir Antônio, até eu iria de Jair Ventura. Mas Como é que ele se já fizer- é a torcida do esporte, Fred? Tem lastro. Médio. Tem que ter lastro, velho. Pronto, sabe quem é que tem lastro? Sabe quem é que tem lastro? Um cara que foi muito criticado, até por mim, na reta final, mas tem Sosso. lastro. Sosso. Sosso. E aí eu trazia, meu amigo, quer dar uma última Eu acho chance aqui? O time tá morto. Faz essa brincadeirinha jogar bola aqui. Pronto. Sosso. Pronto. Ia trocar É o que A tapa. torcida Iria gosta, trocar a torcida tapa. gosta. E se der tudo errado, não é o plano pra Série B. O plano pra Série B vai ser Eduardo ou Jair, pô. Ou Rafael Guanais, ou Daniel Paulista, ou qualquer um. Então é uma boa Bola de decisão. segurança. Bola de É um segurança, treinador que pô. eu gosto, acho que não seria o perfeito para a situação. Eu concordo contigo, era Jair Ventura. Mas se ele tem lastro, tem que se apegar. O Sport hoje, se sai de Antônio Oliveira, ele tem que olhar quais são os treinadores que tem lastro aqui. Não adianta trazer sem lastro. É isso. Sem lastro nenhum não adianta, pô. Mas se trouxer Eduardo, corre o risco de Eduardo implodir. Se trouxer Jair, corre o risco de Jair implodir. Aí você perde 2 ótimas opções. E boas outra, opções, Fred, pelo menos, veja. pro ano que vem. É o perfil dos caras. O torcedor já sem paciência. Vamos lá, sendo claro. O torcedor já não aguenta. Você vai trazer Eduardo querendo segurar jogo atrás. O torcedor vai olhar assim, meu amigo, a gente já tá fudido, porra. É. Pra quê? Tem que partir Pra pra quê? cima. Tem que partir pra cima. Não adianta mais. Vamos pelo menos tentar se divertir um pouquinho. E dá uma chance, vai que. Não é nem que salve, mas que arrume a casa, faça jogar Agora, bem. E não vai O adiantar argumento- trazer um treinador que vai querer caçar um ponto. Não vai adiantar. Não vai adiantar. O De grão em grão Sport não vai tá mais salvar. nisso. Esse Repito, treinador a gente tá falando aqui no cenário do esporte. Perder os esse 2 jogos ou treinador somar de- só um ponto. de pensar em ponto era no início. O treinador de Era. pensar em ponto era no início. Não, depois de Pepa dava. Depois de Depois Pepa de Pepa. dava. Mas, dava. a partir do momento que você vira uma tabela de classificação de resgate, e não é um resgate, é um resgate de você ter que ganhar dentro e fora. Então não adianta um treinador que não enxergue que vitória fora de casa é obrigação. Que o treinador que enxerga que empate fora de casa são 3 pontos. Então esqueça esse tipo de treinador. Esse treinador não vai dar certo. Porque você ainda vai criar a antipatia, um torcedor que já tá puto e com a sua dosagem de paciência reduzida. Agora, E Fred, fora o lastro, que Atos bem lembrou. Você tem que trazer minimamente um cara que tem algum lastro para levar as porradas e a gestão segurar. Agora, Fred, esse teu argumento de queimar nome, eu acho que não é muito bom, não. Isso porque, veja, vai ter o mercado todo à disposição.
O mercado é reduzido agora, pô. Não adianta também reduzir o mercado do esporte, até pensando numa Série B do ano que vem, a Jair Ventura e Sosso. Mas Veja, eu não estou reduzir só os dois. Eu citei Rafael Gonais, citei. Mas se abre possibilidade. Veja, durante o processo. Mas não quero, não, eu não quero, não. Veja só, o esporte inventou demais nos últimos tempos. Não, mas não é inventando, não. Veja, durante o processo, o Carpini pode cair. Sim. Pode ser seu treinador para recomeçar o ano que vem. Pode. Então, mas não vem, não. Nesse cenário, o Carpini não vem. Ele tá falando série de dezembro, ele tá falando. Novembro, o Vitória vira o esporte. O Carpini fica na baixa. Você pode recomeçar com o Carpini. Agora, veja, eu acho que o esporte tem que tentar o melhor nome possível. Colocou o Sosso aí, eu ainda acho que Jair Ventura é o melhor nome possível. Se ele aceita, traz ele. Traz ele, não tem que ficar pensando como o Fred colocou. Eu vou queimar o nome. Não, velho, tem que pensar no presente, tem que pensar no agora. Tá no Havaí. Tá no Havaí, deu uma quedinha, né? É assim, muito tava líder. Ele caiu porque, assim, detalhe, não perdeu o jogo, não, empatou. Perdeu, não, é. Mas das últimas rodadas. Porque quando o Pepa caiu, ele era líder. Só isso que eu tô dizendo. Quando o Pepa caiu, ele era líder. Então, mas na última rodada, da sétima para a oitava, o time empatou e caiu de quarto para oitavo. A Série B tá muito doida, né, bicho? Tá muito doida. Inclusive, amanhã vamos gravar. Responsabilidade de vencer para Jair Ventura atrapalha. Mas isso já mudou um pouco. Mas já mudou muito, Cauê. Já mudou muito, Cauê. Não é o mesmo Jair Ventura. Mas mesmo assim, eu assisti alguns jogos dele na Série B agora. Era o melhor nome para o esporte na Série A. Era o melhor nome. Mas eu entendo que existiam outras ideias, outros cenários. E que Pepa, detalhe, depois que Pepa subiu, era Pepa mesmo. Óbvio que era Pepa. Ninguém aqui queria que Pepa... Todo mundo queria que Pepa continuasse. Era lógico, era óbvio. Tá? E todo o tempo do mundo foi dado para ele, convenhamos, tá? Com tamanho de derrota. Se teve um treinador que a gente teve paciência, meu amigo. Com derrotas e eliminações e vexames essa gestão não tem o que reclamar, velho. De falar. Porque o que se colocou de vamos esperar, vamos dar chance ao planejamento, vamos, amigo. Vamos. Cauê, essa gestão do esporte é aquele meme, tu tava até procurando aqui, mas aquele meme que tá passando, não tá acontecendo nada. Tipo. Isso. A gente já botou aqui, a gente já falou, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Que era quando era pegando fogo e ele tomando café, que é outro meme. Não, é o outro, é o que bota os letreiros. O que eu tô falando é o da notícia de jornal. O cara tá olhando de jornal, tá tudo bem, o mundo explodiu, tá tudo bem. Mas é isso. Irmão, ser eliminado pelo Operário, perder do Alto, perder do Náutico, perder do Santa, perder do isso tudo em um mês. Perder do Retrô. Foi muita porrada para achar que era só a introdução do sistema, a implantação do sistema. E pior, cara, você saber que tudo isso nada é pior do que os 2 últimos jogos. Se atentem a isso. É isso, para mim, exatamente. Foi a minha abertura. Os 2 jogos, o cara ainda fazer uma coisa pior do que vinha sendo feito. É isso, tá? Nessa terça-feira a gente vai lançar vídeos aqui, tá? Vamos fazer o raio-x da Série B, que a gente trouxe na semana passada, a rodada foi encerrada. Tá? Temos um vídeo que está pronto, vai ser lançado também, imagino eu, nessa terça-feira, o balanço das finanças do Náutico. E é isso. Tá? Antes de terminar, para terminar aqui a live, a gente vai exibir um vídeo que é um convite. Se você está assistindo desde o início da live, você já viu o nosso convite. Se você está assistindo o corpo, chegou depois da live, temos um convite aí e um grande anúncio para terminar o nosso programa. Pode soltar, Márcio. E o Experience, hein? Quando volta? Vai ter esse ano não, é? Tá na hora, né, meu irmão? Rapaz, todo ano eu espero e nada. Vocês prometeram, viu? Ali foi diferente, trincado. Tá na hora já, né? Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo, meu irmão. É isso. Se você só acreditava vendo, está mais do que aberta, tá, as inscrições do Pod Experience. A gente tem o link
Na verdade, tem um QR Code aqui embaixo de Atos, tá? Dias 5 e 6 de janeiro, aqui no Recife. A gente vai divulgar o local e os detalhes durante a semana, mas a gente tem um link de pré-reserva. Por que eu estou falando que é importante a pré-reserva? A gente está aqui alta madrugada e já tem 40 pessoas com lugar garantido. Estamos aqui na alta madrugada e nessa madrugada 40 pessoas entraram. A gente nem colocou ainda esses vídeos, você está vendo corte no dia seguinte, saiba que já tem muito mais pessoas. E não é papo de vendedor, juro a você. Infelizmente, a gente não vai conseguir colocar talvez o número de pessoas interessadas. A demanda, a gente já fez outros experiences, a gente já teve 200 pessoas, né? Então, assim, 200 eu acho que a gente não vai conseguir, por exemplo. Então, se você puder e quiser muito participar, coloque seu nome na pré-reserva. A gente, ao longo da semana, vai detalhar valores, possibilidades, formatos, vão ter aí promoções significativas, inclusive. Tá? Aí, se você tiver afim, quiser continuar, quiser pagar, quiser entrar, você faz. Seu lugar vai estar reservado. Se não quiser, sem compromisso nenhum, você deixa a lista. É só uma lista para ter o seu lugar reservado, tá? Se você não conseguir aqui no QR Code, no link que nossa equipe joga no chat aí com o Márcio, se você não conseguir, a gente tá nas redes sociais e você vai ter a oportunidade. Isso vai aparecer na sua frente nos próximos dias.